E aviso, essa diferença que eu vou botar aqui no quadro é um problema, é uma dúvida, é algo que atinge várias famílias, as melhores famílias. Olhem para cá. Essa dúvida é a diferenciação entre o que é o assunto da redação e o que é o tema da redação. Pessoal, preste atenção no seguinte, olha só. Eu já estou indicando aqui que o assunto é uma coisa, o tema é outra. O que bancas pedem que vocês façam? Bancas pedem que vocês dissertem. Vamos falar do Enem, vou especificar, tá? A banca do Enem não pede que você fale sobre um assunto. A banca do Enem pede que você fale sobre um tema. É isso que bancas inteligentes e preparadas pedem de seus alunos. Qual é o problema? Como eu acabei de falar, muitos alunos leem o tema de forma displicente e falam não sobre o tema, e sim sobre o assunto, incorrendo naquele problema que é a fuga e perdendo muitos pontos, talvez todos os pontos, por isso. O que eu quero ensinar para vocês? Vocês definirem, perceberem a diferença entre assunto e tema. Olha só, vamos lá? Pessoal, se eu chegar aqui agora e pedir para vocês, escrevam um texto dissertativo de 30 linhas sobre violência. Senhores, se eu pedir que vocês escrevam um texto dissertativo sobre violência, eu estou dando um tema para vocês ou estou dando um assunto para vocês? Vocês não sabem? Então vou dizer agora. Se eu falar sobre violência, eu estou dando um assunto. Só um assunto. E nenhuma banca inteligente vai falar para você falar sobre violência. O que uma banca inteligente vai falar? Disserte sobre as causas da violência nos grandes centros urbanos. Não sei se você percebeu. O assunto continua sendo violência? Sim. Só que quando eu peço as causas da violência nos grandes centros urbanos, eu estou saindo simplesmente do assunto e atingindo um tema. Se eu te pergunto agora, qual a diferença entre assunto e tema aqui que você tem que me responder? Provavelmente você está dizendo, entendi. O assunto é mais genérico, mais amplo, enquanto o tema é mais restrito, mais específico. Digamos que até agora mas calma. Se eu chego para você e peço, disserte sobre as Olimpíadas de 2016. Isso é um tema ou é um assunto? Se você chegou àquela conclusão anterior, que o assunto é mais amplo e o tema é mais específico, agora você deve estar pensando, bom, Olimpíadas é algo bem específico, né? O que seria amplo seriam os esportes, e aí Olimpíadas é um tema. Errado, também é um assunto. Sabe por quê? Na verdade, não é que o assunto seja mais amplo ou mais restrito. O que diferencia o assunto e o tema é a falta de direcionamento ou um direcionamento específico. Então, vem para cá. O que vai ser o assunto? Vou escrever aqui. O assunto pode ser, não sei se isso aqui dá para ler direito, vou mudar o giz, tá? O assunto pode ser uma referência genérica ou, olha o que eu vou escrever aqui, pessoal. O assunto pode ser um fato específico. Olha que estranho. O assunto pode ser algo tanto amplo quanto bastante restrito. Pode ser uma referência genérica ou um fato específico. O que é o tema? O tema, ao contrário do assunto, ele é necessariamente uma discussão. Por isso que você vai ter que dissertar, por isso que você vai ter que mostrar um ponto de vista, você vai mostrar um juízo de valor, uma opinião acerca daquilo. E é uma discussão direcionada. Agora, olha que legal. Direcionada por quem? É você que escolhe que caminho seguir? Não. Quem direciona é a banca. Então, vamos lá? Se eu peço Olimpíadas do Rio de 2016, isso é um tema? Isso é um assunto ou um tema? É um assunto, porque é um fato específico. Qual seria o tema? Quais são os benefícios que as Olimpíadas podem trazer para o desenvolvimento brasileiro? Olha como eu direcionei. Eu não quero saber quais são as chances de medalha do Brasil, ou se, sei lá, as Olimpíadas são um evento legal ou não para o nosso país lá fora. Eu estou perguntando quais são os benefícios que isso pode trazer para o desenvolvimento aqui no Brasil. Eu direcionei a discussão. Eu acabei de apresentar um tema. Então vamos lá. Se eu peço, disserte sobre saúde pública, isso é tema ou assunto? Isso é assunto. Saúde pública é uma referência genérica. Se eu peço, o que devemos fazer para melhorar a saúde pública no Brasil? Isso é um tema ou um assunto? Não é um tema. Eu direcionei a discussão e pedi soluções, o que podemos fazer, soluções para esse aspecto. Pessoal, por que eu fiz questão de começar a nossa aula com isso aqui? Muita gente boa, e eu estou falando muitos alunos preparados, leem temas de forma displicente e resolvem falar sobre o assunto, sobre a referência genérica ou sobre o fato específico, sem entender o direcionamento da discussão.
Se não entende direcionamento, um abraço. Perdeu, fugiu ao tema e a consequência pode ser grave. Último comentário que me ocorreu agora. Vocês lembram do tema do Enem do ano passado? O tema do Enem, não sei se é exatamente essas palavras, mas foi algo mais ou menos assim. Viver em rede no século XXI. Quais os limites, qual a fronteira entre o público e o privado? Teve muita gente que ficou falando sobre viver em rede. Redes, mídias sociais, redes digitais, os benefícios da internet. Se você passou o tempo todo falando sobre isso, provavelmente você atingiu o assunto. As redes sociais são uma referência genérica. O direcionamento do Enem foi limite entre o público e o privado. Se você não falou sobre isso, não atingiu o tema e com certeza foi punido. Fechou? Tranquilo? Rafa, tem algum comentário aí ou posso dar continuidade? Tem uma dúvida assim. Dentro disso aqui? A Ritélia, só um anterior a isso, ela queria saber, ela vai entender a questão das Olimpíadas que você tinha comentado. Tá. Ela quer saber por que não é considerado um assunto. Não, as Olimpíadas são um assunto. Só para deixar claro, tá? Houve uma dúvida aqui, não sei se vocês ouviram a voz do Rafael Meliante, mas ele falou que um aluno que está assistindo a nossa aula não entendeu por que Olimpíadas seria um assunto. Não, as Olimpíadas, se eu peço agora, escreva sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo é assunto. Por que é assunto? É fato específico. Se eu peço, disserte sobre os benefícios econômicos da Copa do Mundo para o Brasil. Agora eu direcionei a discussão para o lado econômico e os benefícios. Aí agora é um tema. Deu para entender? Se eu peço, disserte sobre meio ambiente. O que é isso? Assunto. Meio ambiente é uma referência genérica. Se eu peço para vocês dissertarem sobre o que fazer para evitar a destruição da Amazônia. Opa, direcionei. Estou falando de soluções para a destruição da Amazônia. Se eu direcionei, agora eu tenho um tema. Fechou? Rafa, mais alguma coisa? Não? Pessoal, lembra que eu tinha lido uma segunda dúvida associada a essa aqui? Alguém perguntou, qual a diferença entre título e tema e uma redação tem que ter um título ou um tema? Antes de tudo, pessoal, tem que ter tema? É claro. E quem é que dá o tema? Quem é que escolhe o tema? Quem escolhe o tema é a banca, não é você. A banca direciona a discussão. A sua missão é entender o que foi direcionado e escrever bem sobre aquilo, dando uma opinião, juízo de valor, argumentando aquele negócio todo. O que eu quero? Eu peguei isso aqui como pretexto para a gente falar rapidinho sobre título. Tem muita gente que tem muita dúvida sobre título. Deixa eu falar rapidinho. Primeiro, rápido. Se você colocar o título, não fica me perguntando se tem que pular linha ou não tem que pular linha. No fundo, isso não faz a menor diferença. Se você acha que seu texto é organizado, bonito, sua letra é redondinha, aquela letra de caligrafia, e se você quiser colocar tudo compactado, não tem problema nenhum. Se você quiser pular a linha porque você acha isso mais elegante, não tem problema nenhum. Só, por favor, conta o número de linhas para você ver se a banca só deu 30 linhas, já que esse é o limite, é o máximo, né? E você não vai ficar pulando linha ou perdendo espaço de bobeira. Se tiver 40 linhas e você tiver que escrever 30, você pode pular o que você quiser. Fechou? O mais importante agora é, preciso ou não colocar título? 4 possibilidades. A banca pode pedir o título e cobrar. A banca pode pedir o título e não cobrar. A banca pode não pedir o título e não cobrar. E a banca pode não pedir o título e cobrar. Na dúvida, o que eu quero que você faça? Coloque o título. Ouçam, uma boa redação começa com um bom título. Alguém aí deve estar perguntando, não escreve ainda para o Rafa que você vai fludar o negócio à toa. É obrigatório colocar a droga do título? Não, pelo menos não no Enem. O Enem aceita que você faça a redação sem título e você não vai ser punido por isso. Mas não sei se você está entendendo. Se o título pode ser bom, a minha pergunta é, por que não colocar? E aí alguém aí vai falar, mas eu tenho muita dificuldade para colocar título. Não tem nada. É porque você acha que tem essa dificuldade, nunca ninguém te orientou e isso se tornou um problema na sua vida. Vai deixar de ser agora. Guarda o que eu vou falar, não vou escrever. Guarda. Título, um bom título, não quero título qualquer não. Um bom título contém uma síntese sugestiva da redação. Vou repetir. Um bom título contém uma síntese sugestiva da redação. Olhem 2 palavras que eu coloquei. Bom título é uma síntese. O que é uma síntese? Isso, é um resumo. Ele é breve, ele é compacto, ele diz alguma coisa de forma bastante resumida sobre o texto. E ainda, é uma síntese sugestiva. O que é ser sugestivo?
é enigmático, ele tem que dar vontade, tem que fazer o leitor se sentir seduzido.